Bom dia! Olha a gente aqui de novo no SKJ no café. É sempre bom um cafezinho, né? Uma conversinha. Encontrar amigos no café é uma delícia. Então, essa é a nossa trilha. As nossas conversas vão ter sempre esse ar do café, esse cheirinho do café. Isso nos aconchega, né? Nos dá uma intimidade, nos leva para essa sensação de que todos somos uma grande família. Essa conversa sempre, a ideia é sempre que eu responda alguma perguntinha para que fique divertido. E assim, a perguntinha de hoje eu vou já colocar para vocês seria, eu falei de viagem ontem, alguém me perguntou qual foi a primeira viagem e nessa viagem que eu contasse alguma curiosidade. A pessoa ficou curiosa para saber qual tenha sido a primeira viagem. Então isso vai ser respondido, mas antes de responder isso, quando alguém fala de primeira, eu me lembro sempre de nascimento, de terra natal e tal, e aí vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem panoramicamente, porque eu acho que isso vai me levar à viagem, isso tem uma ponte com essa primeira viagem. Eu nasci numa cidadezinha jesuítica chamada Água Fria, que basicamente tinham duas praças. Isso na Bahia, uma praça onde passava o trem de passageiros, que é uma pena que a gente não tem mais, né? E na outra praça, essa igreja jesuítica, frente da qual minha casa ficava. Então eu fui uma criança dos 0 aos 9 anos que brinquei numa praça em frente a uma igreja jesuítica e que em algumas noites era muito divertido esperar alguém que chegava no trem, normalmente um familiar que estava chegando no noturno. E para a criança nessa faixa de idade era muito mágico. E aí a vida segue, aos 9 anos, por uma questão de escola, eu era um aluno muito smart, muito esperto. Na escola, minha mãe falava que eu fazia conta de 3 letras de dividir com 4 anos, ela brinca com isso. E aí, por uma necessidade, uma inquietação, eu já era inquieta aos 9 anos, eu achava que eu precisava ir. Eu e meus pais concordaram, eu fui na frente deles morar numa cidade um pouquinho mais desenvolvida do ponto de vista escolar, que era Irará. Eu saí de Água Fria, fui para Irará com 9 anos e fui morar na casa de um tio. Eu fui na frente da família com 9 anos. E foi uma decisão minha e da família, eu já com 9 anos. E aí meu pai topa, minha mãe topa. Eu fui morar com o tio Nem, que já fez a passagem dele, é uma figura incrível. E tia Quinha, que era a esposa dele, que era uma figura incrível também. Morei com os primos incríveis, Margaridinha, Marinaldo e Marivaldo, que são deliciosas pessoas e a gente tem contato até hoje. Chegando em Irará, a vida nova, meus pais chegam no ano seguinte e daí para frente eu tive um período de 9 aos 14 anos com meus pais em Irará. E aos 14 eu fui para Salvador estudar na escola técnica. Eu passei no concurso da escola técnica e fui sozinho morar em Salvador. Meu pai define o espaço que eu ia ficar. Eu fui morar com uma família amiga e tal, e foi uma delícia porque eu tive a vivência com alguém maravilhoso que eu já contei para vocês, que era a Andiara. Então a gente se conhece nessa adolescência e permaneceu até os tempos atuais como grandes amigos, e a gente sempre está se falando e se vendo e se escutando. Daí para frente a vida segue e só para vocês terem uma ideiazinha dessa trilha do Jair desde pequeno até a adolescência. Mas agora eu vou voltar para o café e caminhar com vocês na resposta dessa pergunta de qual foi a minha primeira viagem fora do Brasil. Isso foi nos anos 80, eu estava na faixa de 25 anos, 24. E sem entrar em detalhes, porque tem histórias que quando as pessoas envolvidas não estão presentes, a gente, por uma questão até de respeito e também por uma questão de todas essas histórias de regras de rede social, então eu sempre vou me privar de estar citando o nome das pessoas que eu tenha comente nas histórias por uma questão de manutenção da privacidade mesmo, que eu acho que é legal.
o que importa é o conteúdo da história e quero que vocês curtam e se divirtam com isso. Então, assim, a história começa... eu sempre fui muito livre, sempre sonhei muito, eu sempre quis e tal. E talvez essa coisa do querer e do sonhar te conecta com aquilo que você quer, mesmo que você não compreenda de imediato. E eu lembro que eu estava caminhando na bela Porto da Barra, em Salvador, e de repente essa pessoa se aproxima de mim e ela literalmente, a pessoa me agarra, me beija, tudo que vocês imaginam no momento de agarramentos na rua. E assim, eu correspondi, foi uma coisa tal, profunda ali naquele momento e eu sem entender direito. E nessa sequência, a gente, daí desse momento para frente, a gente construiu uma relação. Essa pessoa era de origem alemã, mas estava morando, era alguém que ficava um tempo em Salvador, um tempo em Munique. E nesse movimento, essa pessoa retorna para a Alemanha, a gente estava nessa relação e tal, e aí a gente se falava todos os dias, telefone, ainda não tinha o Zap, né? Mas telefone de 1 hora e tal, e tal, e tal. Vida segue, vida vai. Um belo dia, eu estou em casa, alguém me liga, era uma amiga dessa pessoa, né, que também morava na Alemanha, e que estava vindo para Salvador, e que estava trazendo uma lembrancinha para mim. Imagina qual era a lembrança. Isso tem uma amiga que, espero que ela ouça essa historinha também, que partilhou comigo esse momento, porque foi surreal. Porque a expectativa era, como a pessoa ficava um período na Alemanha e um período em Salvador, a gente se encontraria nesses períodos. Não havia ainda a ideia de que eu fosse para lá. Mas aí o que acontece? Esse presente era o seguinte. Era uma essência, um perfume que eu amava, que era o Roma, que não está mais em cena. Se alguém encontrar por aí, eu vou aceitar lindamente. Mas assim, era o Roma, e o Roma feminino, porque eu gosto muito do floral, do floral. E o Roma é muito raro, eu amo. Então eu recebi esse Roma e junto veio uma passagem que, assim, um presente para que eu fosse visitar Munique. Como eu era muito moleque e tal, eu assim, mesmo com todas as incertezas, eu nunca tinha saído do Brasil e tal, eu vou. Eu sou muito eu acho que é o nome, né? Já ir. Se você separa as sílabas, já mais ir é right now, é agora. E eu tenho essa coisa, às vezes, de play, né? Porque nenhum segundo é igual ao outro e às vezes a vida tem pressa e a gente faz as coisas com pressa sem nem perceber. E nesse tempo e nesse dia eu decidi que iria e fui. E foi uma viagem incrível, porque tudo era novo e tal. E era Salvador-Frankfurt. Nessa época tinha Salvador-Frankfurt, um voo direto. Como a pessoa morava em Munique, ela foi me esperar de carro, foi lindo, a gente foi passeando, tomando chocolates, uma viagem de cinema. E aí, aí a gente chega em Munique, ela morava numa área interessante da cidade, bem interessante, com muitos cafés, museus próximos e tudo. Então essa pessoa era, assim, extremamente de alma, né? Era algo muito forte, muito que eu não explicava. E tem coisas dessa relação do sentir que eu definitivamente acho que não há explicações. Você simplesmente sente e vive e vai. E era o que estava acontecendo. Feito isso, a gente chega em casa, né? Chegou de Frankfurt, chegamos em Munique, e aí vida nova em Munique para experienciar tudo aquilo de novo que começou a acontecer. A partir daí, começou a surgir umas possibilidades de ficar, né, de trabalhar, de isso e daquilo, aí fui conhecendo a cidade, os amigos, de uma forma muito linda, muito aconchegante. E um belo dia, a gente ganha um presente para ir assistir um festival de rock em Ulm, que é uma cidade gótica alemã. E era um open air,
que assim eram festivais, ainda acho que rola isso na Europa, que você tem, é tipo uma área aberta, uma fazenda, um sítio, um campo. O open air normalmente é em áreas abertas, claro, por isso o nome. E é muito civilizado porque assim as pessoas simplesmente respeitam e tal. E entram, compram o seu convite, compram e entram sem muito problema. E nesse show, a gente estava numa aventura, era love puro e identidade de alma. Então, assim, quando eu falo isso de mim, é porque todas essas experiências que eu vivi, que envolvia o passional, o emocional, a paixão, elas todas em mim eram um pool de sentimentos e são ainda, quando acontece, que remete a algo além da cama, da genitália e tal. E em mim funciona assim, eu definitivamente vivi naquela experiência uma relação de alma. Isso para dar uma dimensão do que aconteceu naquele período. E aí a gente adorou ir para a ULM, para esse festival. E adivinhe, o convidado especial desse festival era o David Bowie. Existirem outras bandas, como todo festival, aquela coisa de bandas convidadas, bandas assim, bandas assadas. E a última banda, que era o último show, era do David. E assim, eu, por exemplo, o que mais me motivou era saber que naquele show iria acontecer o show de David e a pessoa também. Fomos, né, viagem linda, dirigindo, verando, conversando, namorando, tudo de bom. A gente chega em Ulm, estaciona o carro e vamos para o festival. E daí era um período, a gente tinha uns drinkzinhos, né? Nós éramos os dois emocionais, assim, mas e um pouco ciumentos. Eu era ciumento, essa pessoa também era ciumenta. E nesse ínterim, antes do show do David, né, nas outras coisas rolando no festival, rolou um mimimi, um bafão, um bafafá, essas coisas das emoções. E aí ficou aquele clima, e aí um falou pro outro, foi quase uma coincidência, vamos embora? Vamos voltar para Munique? Tá chato aqui, né? Os dois responderam, eu e a pessoa respondemos, sim, vamos. Fomos em silêncio até o carro e voltamos para Munique, vocês não vão acreditar, em silêncio, ouvindo música. O que eu quero que vocês captem nessa história, que eu acho que é o gol dessa história, a gente não assistiu o show do David Bowie. A gente saiu do festival, faltando assim uns 15 minutos para começar o show do David. E foi, sabe uma sensação, assim que, claro que eu já fiz a catarse, mas o que não tem como rebobinar, sabe aquela coisa que eu falei da saudade, do não vivido, e que como eu também fiz uma ponte com a poesia, você finge tão bem que a dor não é dor, e aí a gente segue. Então esse é o grande barato, eu acho que para mim, para a pessoa, ficou provavelmente a saudade de não ter visto David naquele dia. Mas depois as coisas rolaram, a gente ficou bem, e aí teve uma vivência longa, eu sou muito fiel nas minhas relações e são longas, mesmo quando acaba a relação, todas até hoje praticamente eu continuo amigo. E uma coisa interessante é que as minhas relações todas, elas por conta dessa coisa de estar sempre viajando, elas todas têm uma ponte com o lá fora. Não foi uma escolha, foi uma coincidência da vida, ou talvez uma característica minha de estar sempre em busca, e essa busca me levava a estar encontrando pessoas que estavam nesses cantos do mundo que eu passei. Então, é isso a história de hoje. Eu espero que tenha sido divertida. E isso seria eu e você no café. Poderia ter mais aconchego, porque no real
Mas é normalmente assim, as histórias aparecem no café e a gente conta. Eu queria também, antes de finalizar esse café de hoje, relembrar de uma pessoa que eu sinto que está presente comigo nesses cafés, que é o meu irmão mais velho, o Amaro, o marido. Quero relembrar dele agora. Do filho mais velho dele, que era meu sobrinho, que também, em memória, porque os dois não estão mais aqui. E eu quero partilhar esse café com eles, porque eu lembrei deles hoje. E ele era uma pessoa tão especial, tão linda, tão generosa, e tive momentos tão especiais com ele. Coisas de irmão-pai, que às vezes eu quero um trocado para um zorro. Ele era alguém que nunca negava isso, eu sempre tinha o trocado para ir comprar o bombom. Esse comentário é só para vocês abstraírem e imaginar que tipo de homem era, lindo. Além dele e do meu sobrinho Murilo, as minhas lindas sobrinhas, né, que são as filhas dele, a Didi Manini e a Cássia, que têm um cantinho muito especial no coração. A esposa dele, minha cunhada Di, que também tem um canto especial no meu coração. E essas pessoas eu quis comentar agora no café por conta de me lembrar e falar deles está sendo bom. E uma outra pessoa que eu quero também colocar aqui para vocês, que eu lembrei agora que eu amo, que é a Silvana, que é uma amiga, Silvana Vasconcelos, que também é dessas amigas de todos os momentos, é de alma, de todos os cantos do meu coração, ela passeia. E a gente tem muitos encontros também, em casa, no café, na rua, nos lugares. Então, obrigado. E o café é de todos nós, né? Dos amigos de agora e de sempre. Então, obrigado, né? Um grande beijo. Fiquem bem. Gostoso, né?